Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar, fazendo sempre isso. O YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. No dia em que a Santa Igreja celebra a primeira semana do Advento, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve as minhas palavras e não põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram contra a casa, e a casa caiu e sua ruína foi completa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, que bonito perceber o que esse evangelho diz. Primeiro ele diz que a rocha é o Cristo. A rocha é o Cristo. A palavra que Cristo profere é uma palavra que traz segurança, traz firmeza, traz alegria. E muitas pessoas utilizam da palavra de Deus para machucar. A palavra de Deus não machuca e não pode machucar. A palavra de Deus, quando ela é dita sem a experiência com Deus, quando ela é dita sem uma intimidade com Deus, quando se dirige a alguém palavras de Deus, bonito, né? Porém, sem Deus. E quando não tem Deus, a palavra é uma palavra que machuca. Enquanto a palavra de Deus é a palavra que traz segurança, firmeza, equilíbrio. Por isso, diz aqui da diferença de quem constrói a sua vida sobre a rocha, ou seja, a palavra de Deus, e quem constrói a sua vida na areia, uma pedra arenosa, se assim eu posso dizer, se assim eu posso chamar. Então aqui está uma diferença muito grande. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai, que está nos céus. Quem ouve a minha palavra, olha só que bonito, ouve a minha palavra e põe em prática é como um homem prudente. Ou seja, mais uma vez eu repito, a palavra de Deus é a palavra que cura, é a palavra que estabelece paz, alegria, conforto. Então, fora da palavra de Deus é quem constrói a casa sobre a areia. Então, é uma palavra que não edifica, é uma palavra que não ajuda. Hoje eu estava com uma pessoa e dizia sobre uma outra pessoa que eu tenho procurado e estava com sofrimento e não queria ver ninguém, não quer estar com ninguém, tem fugido das pessoas, porque a pessoa está no extremo sofrimento, né, de carga d'água dos problemas da vida. E aí eu procurava essa terceira pessoa que é próxima dela e dizia, olha, diga para ela que eu fui à casa dela, que eu a procurei, embora ela não estivesse, eu fui 2 vezes e não a encontrei. Diga para ela isto, que eu fui procurá-la. Por que eu falava isso? E ainda disse para ele, ela não precisa me procurar, só quero que ela saiba
que eu a procurei. Como é importante nós podermos mostrar para o outro que ele não está sozinho, que tudo aquilo que fizeram com ela, que fizeram com a pessoa, tudo aquilo você não tem como verdade. Olha, meus amados, hoje eu posso dizer assim, eu tenho muitas pessoas muito queridas, que ligam para mim, que me chamam, me convidam, olha, são muito queridas, porque acreditam nas minhas palavras, porque acreditam nas minhas verdades. E como é importante, eu estou dizendo isso porque eu vejo como é importante nós termos credibilidade. E as pessoas que me cercam, que me procuram, que mandam mensagem, que ligam, que me convidam, que preparam festinha, eu tenho essa alegria. Eu tenho essa alegria. Então, eu quero também proporcionar para alguém que passou por um grande sofrimento, uma grande decepção, também eu quero proporcionar para ela uma alegria, que ela saiba que eu me interesso pela vida dela, pela história dela, que eu tenho carinho. Então, isso é construir a casa sobre a rocha, que é Cristo. Exatamente esse aspecto nós precisamos ter, ter compaixão da pessoa, olhar para aquela pessoa que passa por determinado sofrimento na vida, olhá-la com compaixão, ainda que ela não esteja, nesse caso dessa pessoa, preparada para interagir com as pessoas. Porém, ela precisa se sentir amada, se sentir acarinhada, ou usar outras pessoas que usam palavras espinhosas, palavras que machucam, ou palavras que somente ouve um lado da moeda, não ouve outro lado da moeda. Enfim, o que eu estou tentando dizer é que a palavra de Deus é palavra que cura. Jesus Cristo é essa rocha. E tudo que eu possa dirigir para quem quer que seja tem que ser oriunda da experiência com Cristo. Quando não se tem uma experiência com Cristo, pode até estar na igreja, pode ser, sei lá, sacerdote, pode ser ministro, pode ser o que der de ser, pronto. Qual é a importância que você tem na paróquia, sei lá, lá onde você queira, não sei, não importa. Mas quando não se tem uma experiência profunda com nosso Senhor, será sempre palavras de blocos de areia. Bloco de areia, que naqueles primeiros momentos está firme, mas quando chega a tempestade, desmorona. Por quê? Porque não tem como alicerce a palavra de Deus, ou seja, não tem a experiência com Deus e de Deus. Então o evangelho de hoje é um evangelho que nos chama a essa experiência profunda e deixarmos nos envolvermos com aquilo que Deus é, rocha. Por isso, a primeira leitura de hoje, ela vai exatamente nos mostrar Isaías, mostrando que, fazendo esse apelo, confie sempre no Senhor, pois o Senhor é uma rocha eterna. É muito bonita. Observe a primeira leitura também hoje. Pois o Senhor é uma rocha eterna. É importante que diante das tribulações, das tempestades, a sua vida esteja alicerceada, ou seja, como alicerce a palavra de Cristo, o próprio Cristo, que é a palavra viva, que é a palavra encarnada, que é a palavra que traz, como disse, traz alegria, traz paz, traz sobriedade, traz muita riqueza e palavra que não machuca. A palavra de Deus não vai machucar. Quem está em Deus não machuca ninguém.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos dê a graça do seguimento ao nosso Senhor Jesus Cristo, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos conceda a alegria de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes que estão feridos, que precisam ser acariciados, serem amados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.